Olá pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azai Servidor 42 aqui, para completar a sequência de vídeos do time Inseto, falando agora do Buzzwole Overlord. O Buzzwole é um Pokémon que foi muito importante no metagame, porque ele trouxe um efeito único na época. Hoje em dia existem Pokémons que conseguem fazer igual, porém ele ainda é o melhor Pokémon nesse sentido, porque ele tem um efeito irremovível. No caso, são seus ataques que causam asepsis, ou infecção, onde toda a cura do oponente vai se transformar em dano, ou seja, o Pokémon oponente vai perder vida em porcentagem equivalente ao que ele iria ganhar com a cura na sua rodada. E isso deixou esse Pokémon ainda mais chato, pois quando o oponente usava Mewtwo Y, o suporte, matava seu time inteiro ao invés de curar o efeito da sepsis. Isso fez ele ser muito importante no metagame antigo, onde os Pokémons possuíam curas altíssimas, defesa alta, buffs e poucos Pokémons que podiam remover ou roubar, e assim esse Pokémon bagunçou tudo, fazendo aqueles tanques que ninguém conseguia matar, transformar a recuperação de vida em dano. Então Pokémons que usavam cura, fotossíntese, sobras ao mesmo tempo, acabavam morrendo em 2 turnos sem fazer nenhum esforço. Ao mesmo tempo, na época do primeiro Rupá do jogo, esse Pokémon foi quem derrotou ele na final, quando todos acreditavam que o Rupá já chegaria na sua primeira liga, destruindo todos os oponentes. Isso porque ele é um Pokémon tipo inseto, e o Rupá possui uma fraqueza 4x a tipo inseto. Mesmo tendo uma propriedade que diminua esse dano, ainda é a maior fraqueza desse Pokémon, além do Buzzwole por ser um Pokémon de ataque físico, e o Rupá possuir mais defesa especial. Então toda essa combinação sempre fez esse Pokémon ser importante para derrotar Pokémons tanques inimigos e também combater Rupás. Apesar das suas defesas e vida baixas, então não é incomum ver um Buzzwole, que é um Pokémon, no caso, que deveria ser atacante, usando os sets defensivos como pilar e propriedade armadura pesada, para então poder se manter vivo o máximo possível, porque ele pode matar o oponente mesmo tendo ataque zero, por conta da sua infecção. Hoje em dia isso não é mais tão comum, porque já existem mais Pokémons que deixam o time imune à infecção, mas mesmo assim eu ainda considero ele muito poderoso, porque esses Pokémons costumam ser do tipo psíquico, e psíquico apanha para o tipo inseto, então não é difícil um Pokémon Buzzwole matar uma Cresselia e principalmente um Celebi, para então poder infectar o time inteiro facilmente, como sempre conseguiu fazer. E então falando das skills desse Pokémon. Primeiramente, a passiva, ela não funciona exatamente como está escrito aqui, e ainda existe a possibilidade de fazer ela funcionar melhor do que está escrito aqui. No caso, aqui ela informa que qualquer Pokémon recuperando vida vai aumentar o ataque do Buzzwole em 3% até 15 vezes. Isso é um total de 45% de ataque, o que é superior a um Pokémon que possua ataque em linha, então o Buzzwole, mesmo usando armadura pesada, não fica para trás em seu próprio buff de ataque graças a essa passiva. Ainda por cima, ela é irremovível, ao contrário da propriedade ataque em linha. E também ele ganha fúria cada vez que um Pokémon recuperar vida também. Então acontece que essas duas passivas não funcionam exatamente assim. Isso acontece quando um Pokémon seu aliado recupera vida. Então você ganha um pouco mais de ataque, um pouco mais de fúria, mas não quando o oponente se move. E além do mais, aqui diz que a sepsis, no caso, Lord Buzzwole estiver no campo de batalha, o sangramento, que na verdade é a sepsis, não vai ser dispersado. E a cada rodada o Buzzwole irá atualizar o sangramento. Isso também não é verdade, pois se você ficar sem atacar o Pokémon por 3 turnos, ele vai naturalmente se curar da sepsis, a não ser que você ataque em seguida. E ele não possui nenhum tipo de proteção ou imunidade ativa no time. Então, vindo para os ataques, ele possui um ataque lutador e um ataque inseto, que são basicamente a mesma coisa, mudando apenas o tipo para poder variar no super efetivo. Ele vai causar um dano e vai causar a sepsis para que toda a cura do oponente se torne em dano em porcentagem. Fora isso, o Pokémon na forma Overlord ganha o efeito de que caso o oponente seja imune à sepsis, ele então vai causar um dano extra de 10% da vida. Isso ajuda ainda mais a derrotar os Pokémons que causam a imunidade, como Cresselia e Celebi, e causar ainda mais dano em Rupá ou em outros Pokémons mais atuais, como os Ultras,
que também são imunes. A diferença é que pokémons que causam Reflect, como a Cresselia e os Ultras, vão realmente refletir esse efeito para Buzzwole, mas quando ele atinge você mesmo, o efeito não é irremovível, então você pode curar com a insígnia ou com o suporte do seu time ou campo ou o que for. E o terceiro ataque é um ataque do tipo venenoso, que causa um stack de veneno, como se fosse o da Nihilego, porém esse veneno não é irremovível. E existe ainda o efeito extra que caso o oponente seja imune a veneno, no caso pokémons do tipo venenoso ou metálico, ele vai ganhar então uma queimadura. Acontece que essa skill é uma skill que ficou bugada no Buzzwole Overlord, porque ela costumava estacar o veneno até 5 vezes, como qualquer Pokémon que causa veneno pode fazer. No Buzzwole Overlord, ela não estaca o veneno, você fica apenas com uma marca de veneno no oponente, sendo que o fogo pode ser estacado até 5 vezes nos Pokémons que são tipo metal ou venenoso. Isso é algo que eu comentei bastante na época que eu peguei o Pokémon, mas ninguém deu atenção, o suporte não ajuda e ficou por assim mesmo. E por último, a skill tipo inseto, que é a Ultimate, ela bate em área, ela bate menos do que as skills individuais, um pouco menos, porém por ser em área, acaba valorizando mais por atingir e infectar o time inteiro de uma vez. Ela ainda possui o efeito extra, que caso você derrote o Pokémon oponente com essa skill, você vai ganhar um buff permanente de 20% de ataque. E esse buff pode ser acumulado, mas se você matar 2 oponentes ao mesmo tempo, você ganha apenas 20%. Se você matar com 2 ultimates em ataques diferentes, em turnos diferentes, aí sim vai estacar para 40%. E a terceira morte não faz diferença porque já vai ter acabado a partida. Agora o principal desse Pokémon, que são as habilidades Z, é algo que eu sempre vejo jogadores utilizando em momentos totalmente errados, pois elas possuem uma condição específica para então causar o seu efeito verdadeiro. Todas as skills que causam a infecção, sepsis, elas só vão fazer alguma diferença na versão Z se o Pokémon oponente já tiver a infecção, sepsis no seu Pokémon. Porque apenas se o Pokémon oponente tiver infectado, então a skill causará 15% a mais de dano garras afiadas. Mas eu vejo até hoje muita gente usar a skill Z, a Ultimate Z principalmente, de primeira no Pokémon, porque por algum motivo deve achar que a diferença de Z para normal é aumentar o poder, sendo que não é isso que está escrito e não é isso que faz. Então essa skill só vai ser diferente da skill original se o Pokémon oponente já estiver infectado. Se não estiver, você gasta uma skill Z totalmente à toa, porque não tem nenhuma diferença. Já a skill do tipo venenoso muda que ela vai causar então o veneno e a queimadura ao mesmo tempo. Então o Pokémon oponente vai perder 12% de vida no turno seguinte se não curar esse veneno e fogo que são dados ao mesmo tempo. Agora então vou levar esse Pokémon para a batalha para mostrar primeiramente a sua passiva e como ela vai funcionar na questão de aumento de ataque e de fúria. Então eu botei aqui a Cresselia no time para ajudar na imunidade, para não deixar a partida chata, e também porque ela vai possuir mais efeitos de cura para mostrar como funciona. Aqui então o Buzzwole possui nenhum stack de ataque ainda, eu vou dar meu primeiro ataque, então vai começar a aumentar uma vez. Possui agora um stack, a Cresselia chegou a vez dela, ela vai então fazer seu movimento e possui 2 stacks no Buzzwole. Agora posso atacar o Pokémon, vou atacar o Celebi para tentar acabar com esses escudos, e vimos que ele atacou com o dano inseto, tirou bastante vida, e no final um dano em branco, que seria o dano garras afiadas, 10% de vida a mais no ataque do Buzzwole, porque ele estava com um escudo de imunidade ativo, tanto que ele não está agora com a infecção ali na barra de buffs. O Buzzwole então já encheu sua fúria, eu vou usar agora a skill de cura para poder ver que ela também ajuda no stack de ataque. Assim que usa a skill, o Buzzwole ganha mais um stack porque cada vez que o aliado cura, então ele aumenta a sua passiva. Agora o segundo teste é com o Pokémon Celebi Overlord, porque agora sim a passiva vai ficar mais efetiva do que estava descrita. O Buzzwole, então, que deveria estacar todo turno que um aliado joga, ou que ele usa um efeito de cura,
para aumentar o seu ataque e ganhar a fúria, com o Celebi e o seu efeito da força da natureza, cada vez que o Pokémon joga, ele estaca muito mais vezes e enche a fúria em velocidade absurda. Então Buzzwole, na vez dele, já está com 2 ataques estacados, jogou uma vez, foi para 3, 4, 5, 6, 7, 8, sendo que nenhum aliado meu jogou e ele passou então a ganhar o stack quando o oponente joga, e mais de uma vez até quando um aliado joga. A Cresselia já deu o stack dela e jogando agora foi para 9, 10, 11, 12. Então em poucos turnos, antes do Buzzwole jogar novamente, ele já estacou todos os 15 ataques, já encheu a fúria, sendo que ele não tem nenhuma HS de fúria, não tem Brave, não tem concentração, e mesmo assim ele já está podendo soltar a sua Ultimate. Então Celebi Overlord com Buzzwole Overlord é um combo que dá um poder altíssimo para esse Pokémon, podendo jogar a Ultimate todos os turnos se ele permanecer então com o efeito da força da natureza ativo. E agora, em outro teste, vou falar mais então sobre os ataques e o tal efeito de dano garras afiadas. Primeiramente, eu vou acabar com esse Celebi logo para evitar problemas. Foi embora sem escudos para me atrapalhar. Uma tela mágica aqui, porque esse Pokémon causa muita tontura. E então vamos atacar a Lunala. A Lunala é um Pokémon fantasma. O Buzzwole possui um ataque tipo lutador que deveria causar dano 0 na Lunala. Porém, como existe esse efeito de causar 10% de dano na vida, caso o Pokémon seja imune ao sangramento, no caso a sepsis, na verdade isso funciona de uma forma que parece também errada, na minha opinião, porém vantajoso para o Buzzwole, porque o Pokémon, por ser imune a lutador, vai receber o dano de 10%. Eu não possuo 7 trovão e esse efeito é basicamente o dano garras afiadas, que é dito que deveria ser para Pokémon que já está com sepsis. E agora, como o Pokémon Lunala já está com a sepsis, eu posso lançar a skill Z, que vai causar o dano 0 por ser lutador, vai causar 10% por já estar com a sepsis e mais 15% por ser a versão Z, que ataca mais um Pokémon que já está infectado. Então vai tomar 2 danos dessa vez, que são em porcentagem na vida. E lá, se foram 2 danos, seria um acréscimo significativo, digno de poder matar o oponente. Por isso, as skills Z são muito poderosas para Buzzwole por aumentar o dano garras afiadas, mas têm que ser usadas apenas quando o oponente já possui a infecção ativa no seu Pokémon. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma usar a Z ou a normal. E por último, a Ultimate, que vai causar o buff permanente de ataque no Pokémon, pois ele vai matar a Lunala. Lançando a Ultimate, a Lunala morre e ele ganha um efeito de buff azul logo após o aumento de ataque que foi da Ultimate da Cresselia. Agora então, para mostrar uma desvantagem do Pokémon, eu botei o suporte Zygarde, que causa sangramento no oponente, e assim o efeito de sepsis do Buzzwole não funciona, porque evitando a cura, o Pokémon não tem como perder a cura, transformando em dano. Mas primeiro vou aproveitar para mostrar aqui um efeito muito vantajoso, que é justamente porque a skill lutadora não acerta fantasmas, ela consegue atravessar o espírito guardião do Marshmallow, Giratina, Lunala, quem for, e infectar o Pokémon, sendo que se usasse a skill inseto, ele simplesmente bateria no escudo, removeria o escudo, mas não causaria a infecção. Então isso é muito bom se você jogar primeiro do que um Pokémon desses e poder garantir logo a infecção, mesmo possuindo o escudo. Então eu adiantei a luta, vou usar agora o Zygarde suporte, cortou a cura ao mesmo tempo que possui a sepsis, e no turno do Giratina e do Marshmallow, eles não perderão nenhuma vida como deveriam. O Giratina jogou, não morreu. Agora Marshmallow com escudo também não tomou nada de dano, e por isso esse suporte é totalmente não recomendado para times com Buzzwole, assim como Keldeo, Yveltal. Buzzwole então é um Pokémon com bom dano graças ao seu efeito de garras afiadas, mas ainda se souber usar a skill Z com paciência e não de primeira sem ter nenhum Pokémon infectado, e também ele é bom por ser o próprio counter dos seus counters.
Então, um Pokémon que causa imunidade morre facilmente para ele, porque ele vai causar mais dano e também por ser super efetivo, já que os principais são Cresselia e Celebi. Ele também pode ser refletido por Diancie, por Stakataka, e esses não são Pokémons com fraqueza, mas ele pode ter aliados que vão ajudar nisso. No caso, o Genesect é perfeito para bater em Diancies, no Stakataka nem tanto. Se for o único que sobrar do time oponente, ele não vai ter o que fazer, pois não é um Pokémon de dano. Então, nem sempre para vencer, você precisa matar todos os oponentes, e o Stakataka, uma hora ou outra, vai perder o efeito do seu buff e você vai poder infectá-lo. Caso você não possua o Genesect Overlord, é claro que ele vai jogar bem com o Cobalion, que é o buffer de tipo lutador, o mais usado pelo menos, que vai ter bons ataques que ignoram defesa, além de poder puxar o holofote, e esse foi o time que eu usei por muito tempo, até então pegar finalmente o Genesect, que causa muito mais efeitos, e eu já fiz um vídeo sobre ele, para quem quiser ver, foi o último vídeo feito antes desse. O Celebi, então, valoriza demais a passiva do Buzzwole, faz funcionar melhor do que ela é descrita, sendo que normalmente ela funciona pior do que é descrita, e assim esse Pokémon ganha o ataque muito rápido e a fúria muito rápido para poder infectar todos os oponentes, e caso mate, ainda ganhará mais um buff de ataque. Esse Pokémon pode então totalizar com o Genesect um buff de 165% de ataque. Vocês podem ver isso na passiva do Genesect, no buff Z, no vídeo anterior, e somando ainda com a passiva do Buzzwole, mais 2 efeitos de aumento de 20%, caso mate 2 oponentes em ataques diferentes. Em um ataque matar 2, não vai estacar 2 vezes. Então esse é o máximo do máximo para ter noção do tanto de ataque que esse Pokémon pega facilmente. Sendo que ele nem precisaria de ataque alto para finalizar seus oponentes que se matam com a própria cura. Mas quanto mais melhor, principalmente para os que são imunes como Rupá. Para quem enfrenta muitos tipos voadores, esse Pokémon que toma um dano 4x de voador possui ainda uma propriedade exclusiva que vai cortar o dano pela metade. É a propriedade Inflação, deixá-lo mais resistente, mas como é uma propriedade SS dourada, você vai ter que gastar os tickets de habilidade mestre, que são os mais caros e mais difíceis de conseguir no jogo. Mas caso consiga, ela é bem útil, já que atualmente estamos tendo uma onda de Ho-Oh Overlord, graças aos eventos passados, e o Rayquaza se tornou um Pokémon que já atravessa escudo sem nem precisar atacar. Então esses Pokémons ficaram muito mais utilizados agora do que estavam antes, e essa propriedade vem se tornando mais valiosa. No geral é isso, hoje é dia de troca de eventos, se tiver algo interessante talvez eu faça vídeo, mas agora vou finalizando aqui pessoal, Azai Servidor 42, tamo junto.